Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O assunto de hoje do bloco Viajar é Preciso é vacinas. Alguns destinos exigem que o passageiro apresente a carteira de vacinação. A mais solicitada no território nacional é a vacina contra a febre amarela. Ela pode ser tomada gratuitamente nos postos públicos ou em serviços privados, desde que tais locais sejam credenciados pela Anvisa. Ela apresenta eficácia acima de 95% e é válida por 10 anos. O mapa de áreas com e sem recomendação da vacina contra a febre amarela no Brasil pode ser acessado no site do Ministério da Saúde. Um deles, por exemplo, aqui no Brasil é a região amazônica. Os brasileiros que pretendem viajar para o exterior precisam portar o Certificado Internacional de Vacinação ao visitar países que o exigem. O documento é válido internacionalmente como comprovante de vacinação e pode ser adquirido em centros de vacinação públicos e privados, assim como na Anvisa, nos aeroportos. Ou seja, funciona mais ou menos assim na prática. Você pode tomar a vacina na sua cidade para uma viagem dentro do território nacional, por exemplo, aqui em Irati. E este certificado será válido para o território nacional. Porém, para que o documento tenha validade para uma viagem internacional, você precisa também do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia. Em São Paulo, além dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, há outros locais. Já aqui no Paraná, por exemplo, em Curitiba, só na Anvisa do aeroporto. E como você tem que tomar a vacina com 10 dias de antecedência à viagem, você terá que se deslocar até o aeroporto para validá-la bem antes da data da viagem, se o seu destino for internacional. Há casos em que a pessoa já tomou a vacina, mas não tem o comprovante, ou seja, não sabe por onde anda sua carteira de vacinação comprovando o fato, ou quando se deu esse fato. Nesta situação, sugiro que o passageiro tome novamente a vacina, tendo assim em mãos o comprovante. A vacina de febre amarela também é requisitada para turistas brasileiros para a maioria dos países da África e Ásia. A carteira de vacinação, assim como o passaporte, trata-se de um documento obrigatório para a entrada em alguns países, como Austrália, África do Sul, Arábia Saudita, Quênia, Egito, China, Rússia e até mesmo alguns países aqui da América do Sul. No comprovante de vacinação, é preciso constar nome, fabricante, lote completo da vacina, a data da vacinação, assinatura e o nome do vacinador, além da identificação da unidade de vacinação. Alguns países não autorizam a entrada no seu território sem o comprovante de vacinação contra outras doenças também. É o que acontece com a vacina contra a doença meningocócica, imposta pela Arábia Saudita aos peregrinos que se dirigem a Meca. A Arábia Saudita exige ainda, como outros países, a vacina contra a poliomielite, a quem é proveniente de um dos 4 países onde o vírus é endêmico, que é Afeganistão, Nigéria, Paquistão e Índia. Outros destinos que exigem vacina, por exemplo, países da Ásia, cidades litorâneas e sem o saneamento adequado, é necessário a vacina contra a hepatite A, ao menos uma vez na vida. A febre tifoide é necessária nos países da África e Ásia, em cidades litorâneas e cidades sem saneamento básico também. Ela deve ser tomada a cada 3 anos.
A meningite, como eu falei para vocês, meningocócica, no sul do Saara, em uma região conhecida como o cinturão da meningite, ela é necessária, assim como o MECA, né, que é obrigatória. A cada 3 anos tem que ser renovada. E a poliomielite na Índia e Paquistão, sempre um reforço, né, uma avaliação a cada viagem é interessante. Estas informações alteram-se. Informe-se no site da Anvisa ao adquirir a sua viagem. Lembre-se que a vacina, quando confirmada a sua necessidade, é tão importante quanto o passaporte para adentrar um país. Essas e outras informações você encontra no site da IVT, www.irati.tour.br, que também levam direto aos links da Anvisa e do Ministério da Saúde. É isso, há muitas outras informações que aos poucos a gente vai passando para vocês. Stella Mara Rosa, do Viajar é Preciso para o Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. Bom dia, gente, ouvintes da Rádio Cultura, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito de uma viagem muito bonita que eu fiz recentemente, que foi para Amsterdã. Eu já conhecia Amsterdã e para mim Amsterdã está na lista das 5 cidades mais lindas que eu já visitei na minha vida. É uma cidade realmente encantadora, fria, chuvosa, mas muito linda nessa época da primavera, né? Com parques, com flores, muitas bicicletas. Amsterdã é um encanto, a Holanda é uma beleza. Realmente dá muita vontade de ficar lá para uma temporada maior. E a respeito da viagem, eu gostaria de tratar com vocês sobre uma coisa que me disseram antes de eu ir, que eu fiquei pensando, assim, que realmente outras pessoas, além dessa com quem eu conversei, também tivessem um imaginário parecido. A frase foi, eu ouvi de um rapaz, um brasileiro bastante jovem, que sim, Amsterdã era uma cidade muito bonita, mas ele não acha que é um lugar para criar filhos porque é uma cidade de degenerados por conta do consumo de drogas. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Como eu comentei, eu já conhecia a cidade e eu não tinha palavras para negar aquilo. Não cabia no meu vocabulário, porque Amsterdã é uma cidade super desenvolvida, realmente o sentido de civilidade e de cidadania é muito amplo lá. E eu posso ser meio tapada, mas talvez outros ouvintes que já estiveram lá e com quem eu já conversei, gente daí de Irati mesmo, vão concordar comigo que se vê muito mais gente consumindo drogas leves e pesadas na rua pelas cidades brasileiras, onde há muita repressão às drogas, do que em Amsterdã. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Que existe às vezes um imaginário de que as drogas são liberadas na Holanda ou em Amsterdã, e na verdade não é. Não existe uma política de liberação ou legalização das drogas. Na verdade, você não pode comprar, você não pode consumir, você não pode produzir, você não pode vender drogas. Existe uma política de tolerância às drogas, e que é uma política que inclusive está se estrangulando cada vez mais, né? Eles estão reduzindo isso. E mesmo essa tolerância, vamos aqui deixar bem claro, ela não é assim, você não consome onde você bem entende, você não pode colocar um baseado no bolso e entrar dentro da Holanda, ou o contrário, né, sair da Holanda para outros países, mesmo que você tenha comprado isso na Holanda. Na verdade, a tolerância, ela diz respeito ao consumo permitido em lugares específicos e em quantidades reguladas.
Então, quais seriam esses lugares? Os lugares seriam os coffee shops, né? Assim eles se chamam, coffee shops, são cafeterias onde são comercializadas as drogas leves, a saber, maconha, haxixe, skunk. E esses lugares naturalmente não podem ser frequentados por menores de idade, que na Holanda para isso é 18 anos, e a pessoa não pode comprar mais do que 5 gramas dessa droga leve por dia. Existe um sistema, os clientes são cadastrados, né? Então não pode você sair de um coffee shop tendo comprado até 5 gramas e imediatamente entrar em outro e comprar mais. Então dentro de um dia você não pode fazer novas compras. E o consumo também deve ser limitado a esse lugar ou a sua casa. Você não pode consumir na rua. É muito comum aqui na Europa, de uma maneira geral, que haja uma repressão ao consumo de drogas lícitas ou ilícitas na rua, por exemplo. Aqui na Espanha não pode beber na rua se você não estiver sentado num lugar, né? Tem muito restaurante, bar que tem mesa ao ar livre. Então, enquanto você estiver sentado nesses lugares, você pode beber. Agora, comprar uma latinha de cerveja no supermercado e sair bebendo por aí, isso não pode. E na Holanda é a mesma coisa no que diz respeito ao consumo de qualquer tipo de drogas. Você não pode comprar um baseado num coffee shop e sair por aí fumando tranquilamente. Isso quer dizer que essa questão das drogas lá na Holanda, das drogas leves, em nenhum momento a gente está falando de drogas mais pesadas, ela é bastante controlada. Eu tive lá, dessa última viagem, por 4 ou 5 dias, não vi ninguém consumindo, à exceção dos coffee shops, que são, como eu comentei, né? As lojas são regulamentadas, têm leis bastante severas. Por exemplo, eles não podem fazer nenhum tipo de promoção, nenhum tipo de divulgação do seu produto. Então, você nunca vai ouvir numa rádio, ouvir uma panfletagem, né? Promoção de final de ano, fechamento de balanço do coffee shop X, Y ou Z, né? Compre 3 e leve 5, nada disso. Isso é proibido. E eles têm dados muito, muito interessantes no que diz respeito às mortes relacionadas ao consumo de drogas em geral. O número de mortes é o menor, tanto relativo como absoluto, de toda a União Europeia. Então, na verdade, a justificativa do governo espanhol, do governo holandês, quero dizer, para manter a política de tolerância às drogas leves, é justamente no sentido de que, bom, o consumo de drogas no geral não pode ser mais coibido, ou melhor, não pode ser impedido, porque sempre vai ter gente consumindo, mas vamos concentrar esforços nas drogas mais pesadas. Contra ou a favor, esse é o posicionamento do país, e eles estão satisfeitos com esse posicionamento, tanto o governo quanto a população local, quando eles olham os números das mortes relacionadas às drogas, né? Seja tanto pelo consumo quanto pelos crimes que as drogas levam, né? Muito mais do que o tráfico propriamente dito. Então, o que eu gostaria de dizer é que, assim, muita gente pensa em Amsterdã, né, que é a principal cidade do país, ou na Holanda, como um território livre, onde se pode fazer de tudo, né? Considerando a legalização da prostituição e o consumo e a legalização das drogas. Então, eu vou dizer de novo, não é assim, não é legalizado, é tolerado no caso das drogas. E a coisa não é assim super à vontade, eu vou no avontadão e fumo o quanto eu quero, ou como os bolinhos de maconha como eu quero. Não é. Tem um blogueiro que eu conheço que tem, né, um blog dedicado a Amsterdã, ele mora lá, é brasileiro, é casado, tem 2 filhas nascidas na Holanda. E ele diz que Amsterdã é o melhor lugar do mundo para criar filhos, né? Pela qualidade de vida, de ensino, de saúde. E a gente percebe isso andando por lá. É uma cidade realmente formidável. Inclusive, o governo local luta muito para vencer esse estigma do consumo de drogas, né? Quando se diz
sobre turistas. Eles não querem mais o turista que vai para lá só para farra. Ninguém quer esse tipo de turista. Então, eles querem realmente mudar o imaginário do turista que visita Amsterdã e mudar a atitude também. E acho que nisso eles têm sido, em alguma medida, exitosos, né? Embora resista o imaginário da liberação do consumo, eles querem levar o turista para visitar a sua cultura, a sua gastronomia, os seus museus, que são excelentes, os seus parques, a sua cidade como um todo, que é uma maravilha. Então, por isso, eu queria, assim, achei por bem tratar esse assunto e tratar, assim, de desmistificar também um pouco o que é essa realidade na Holanda, que pra gente é tão reprimido, a questão do consumo, né, das drogas, qualquer uma delas, que a gente acha que em outro país tá tudo liberado, e não é. E nem também no que diz respeito ao uso excessivo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, essas informações e que tenham compreendido que a intenção não é fazer apologia ao uso, longe disso, mas é informar mais ou menos como que essa situação se dá na Holanda, e também mudar um pouquinho do nosso cenário, né? Não que eu não gosto de falar sobre a Espanha ou sobre Sevilha, mas achei que a pauta era pertinente. Um abração para vocês e até semana que vem. Adiós! Profissão Turismo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A gente está começando mais um quadro Profissão Turismo, que faz parte do programa Embarque na Cultura. Quem está aqui hoje comigo é a professora Paula Grechinski. Ela hoje vai falar para a gente sobre o turismo no campus, turismo pedagógico e receptivo. Como ela vai explicar para a gente daqui para frente. Professora Paula, como é que funciona esse projeto, né? Da onde que ele surge, qual que é a ideia dele? Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Que bom estar aqui podendo contar para vocês um pouco desse projeto, que é de responsabilidade do Departamento de Turismo, e é o meu preferido. Acho que é porque é o primeiro projeto de extensão com o qual eu me envolvi, e estou feliz de poder contar e até convidar os ouvintes da Rádio Cultura para conhecerem o campus por intermédio do projeto de Turismo Pedagógico e Receptivo. Esse projeto, ele acontece desde 2011, então já faz 5 anos que nós elaboramos e executamos roteiros personalizados de visitação no campus. Muito bem. Como eu falei no início, a gente tem aí 2 modalidades, turismo pedagógico e o turismo receptivo, né? Para o pessoal entender, a gente está falando de visitas, né, que a gente pode fazer ao campus da Unicentro com roteiros próprios, como a professora mesmo comentou. Qual que é a proposta do turismo pedagógico? A gente chama estudantes do ensino médio ou mesmo estudantes universitários. O que você pretende mostrar para essas pessoas especificamente? O objetivo, de uma forma geral, assim, do projeto é aproximar a comunidade, Irati e região, da universidade. Então, são 2 tipos de turismo, né? O pedagógico e o receptivo. Você me perguntou do pedagógico. Uma condição para a gente praticar o turismo pedagógico é ter professor e estudantes. Então, o turismo pedagógico vai consistir aí no deslocamento de estudantes acompanhados de seus professores para lugares onde eles possam complementar aquele conhecimento, aquele ensino que está sendo dado em sala de aula. Então, espaços que transmitam conhecimento, cultura, educação e, sim, utilizando o lazer, né, da prática do turismo como uma forma de aprendizado. Você acredita
que dessa forma você também mostra um pouquinho da realidade universitária para esses estudantes do ensino médio? Porque quando eu estudava, ficava muito imaginário, nossa, como é a faculdade? Você acha que isso já dá um pouquinho mais de preparo para eles, para saber, não, vou sair da escola e vou frequentar esse ambiente, por exemplo? Sim. Um dos tipos de público que a gente tem com frequência nesse projeto é de estudantes de ensino médio, segundo, terceiro ano. Muitas vezes o objetivo dos professores é fazer com que esses estudantes de segundo e terceiro ano conheçam a infraestrutura e os espaços de conhecimento da universidade. Então, aí a nossa equipe elabora um roteiro personalizado para aquele grupo, né, para atender a esse objetivo. Legal, então cada grupo de estudantes pode ter sua própria demanda e vocês vão criar um roteiro próprio para essa turma e para essa turma de professores e alunos? Sempre. Todos os roteiros são personalizados, o que significa que nunca a gente vai fazer um roteiro igual para um grupo. A gente prioriza que essa experiência aí do turismo na universidade, aqui na Unicentro Campus Irati, esteja de acordo com o objetivo daquele grupo. Por exemplo, se o professor em sala de aula está abordando conteúdo relacionado a animais, então um roteiro que eles vão realizar de visitação no campus vai envolver, por exemplo, o laboratório de taxidermia, onde os alunos vão ver o processo de taxidermização dos animais, né, vulgarmente falado, empalhar os animais. Uma exposição no Museu de Geociências que vai colocar os animais no contexto da floresta de araucárias aqui da nossa região. Enfim, sempre o roteiro vai ter pontos aí de parada, espaços na universidade que vão estar de acordo com o perfil daquele grupo e com o objetivo deles em estar na Unicentro. Legal, então se, por exemplo, houver uma turma também que haja uma dificuldade aí em alguma ou outra disciplina, fico imaginando também uma possibilidade do professor desenvolver um projeto desse passeio que os estudantes possam conhecer o outro lado, né, daquela disciplina, talvez o lado mais divertido, porque só ficar nos livros, no xerox, na apostila, às vezes não é tão interessante, né? Lá eles podem conhecer melhor o que é realmente aquilo que eles estão estudando. Acho que isso também podia ser um diferencial aí para os professores pensarem, né? Dar uma incrementada no próprio ensino que está fazendo lá. Às vezes o xerox não está mais adiantando, talvez um passeio possa elucidar um pouco mais certas questões. E sabe, Léo e ouvintes da Rádio Cultura, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, né, do turismo, mas o fato de sair do ambiente de sala de aula e ir para um outro lugar onde as pessoas, os estudantes, vão poder adquirir mais conhecimentos e experiências únicas sobre determinado assunto, né, que eles estão estudando em sala de aula, faz com que esse processo ensino-aprendizagem, transmitido de uma maneira diferente, um local diferente, seja mais atrativo também. Então, em leituras, né, sobre o turismo pedagógico, a gente observa que os estudantes eles sentem mais liberdade de pensamento, se relacionam mais entre eles, se aproximam do professor. Então, posso dizer aí que o turismo pedagógico facilita esse processo de ensino-aprendizagem. E só por curiosidade, eu vou contar uns exemplos para vocês de atividades de turismo pedagógico que são um sucesso. Então, vou começar com o Sítio do Carroção, que fica em Tatuí, São Paulo. Esse lugar é um meio de hospedagem, mas que ele propicia uma experiência incrível para os estudantes. Então, por exemplo, tem atividades pedagógicas lá do Elo Perdido. Então, o professor pode trabalhar conteúdos de paleontologia ou relacionados à paleontologia. Os alunos, né, o grupo, vão percorrendo esse Sítio do Carroção e aí se deparam com simulação de fósseis de dinossauro, né? Tem outra atividade também nesse mesmo empreendimento, Sítio do Carroção, que é o planeta Terra. Então, em cima de um lago, eles simularam os continentes como se fossem ilhas em cima desse lago, e os alunos podem ir pisando em cima dos continentes, o professor aí do conteúdo de geografia pode trabalhar isso com eles, questão de relevo, da formação da Terra, enfim. Tem trilha do Indiana Jones, que vai levar lá para dentro de uma caverna, bem como num dos filmes do Indiana Jones, que aí tem que descobrir uns enigmas para conseguir sair dessa caverna. Enfim, tem muitas experiências que podem ser feitas de forma pedagógica
dentro da atividade turística. Mais próximo da gente, em Joinville, tem o projeto Viva Ciranda, que aí pega roteiros para comunidades rurais, onde os alunos vão, né, ter esse contato com questões mais agrícolas, com os animais e etc. E aqui, bem pertinho, mais perto ainda, em Rio Azul, tem a Framora, que os estudantes podem visualizar a questão das árvores frutíferas, o cultivo das plantas, né, enfim, experiências bem interessantes aí da prática do turismo pedagógico. Interessante, fica novamente, como eu disse, a dica para os professores aí de Irati talvez se interessarem por essa ideia. Quanto ao turismo receptivo, professora, quando não necessariamente para estudantes e professores, aberto à comunidade, o que existe lá de interessante para chamar essas pessoas que não são necessariamente ligadas à área de ensino e educação? Tá, o segmento do turismo receptivo, então, ele basicamente, eu posso explicar como o fato de bem receber turistas e visitantes, fazer com que esses visitantes sintam-se motivados, satisfeitos, né? Seria agradar quem está chegando num destino. Então, na Unicentro, a prática do turismo receptivo também é possível. Se a gente tem uma demanda de pessoas que estão interessadas e que querem conhecer o campus, nada mais justo do que elas serem bem recebidas e orientadas durante essa visita, né? Então, o projeto do Departamento de Turismo também trabalha com esse lado receptivo. E a gente sabe que existe essa demanda de interessados, né, tanto pelas pessoas que entram em contato com o Departamento de Turismo, querendo agendar visitas, mas também através do Museu de Geociências. Inclusive, o projeto Turismo Pedagógico e Receptivo surgiu a partir do Museu de Geociências, que é um outro projeto de extensão da universidade que existe desde 97. Então, nesse espaço do Museu de Geociências, que é uma casinha de madeira, que fica num bosque bem próximo aí da entrada do prédio principal da Unicentro, com diversas exposições, né, que mudavam aí conforme um determinado período de tempo. E as escolas de Irati e região eram convidadas a visitar essas exposições. Só que muitas vezes o professor e seus estudantes não queriam ficar só no museu, queriam percorrer o restante da universidade, né, conhecer mais o campus, mas não tinha quem acompanhasse esses visitantes ou organizasse a visita deles. E aí é que surgiu o projeto do turismo pedagógico e receptivo, de uma forma a complementar a experiência dessas pessoas que iam até o campus para conhecer o museu. Então, no projeto do turismo receptivo, a gente já teve visitantes, inclusive, de outros países. Paris, Croácia, Chile, Argentina. Muitas vezes professores que foram convidados para dar alguma palestra ou participar de alguma atividade dos cursos da Unicentro. E aí, por intermédio do projeto, a gente apresenta o campus para eles, né? Legal. E pelo que você me falava também a respeito desse assunto, existe além de um acompanhamento, como vocês estavam explicando, mas também há uma avaliação posterior às visitas. Qual que é o objetivo de fazer essas avaliações e o que vocês têm sentido aí de retorno das pessoas que participam desse projeto? Olha, nossa prioridade no projeto é sempre fazer com que o roteiro, que vai ser realizado por aquele grupo, atinja o objetivo deles. Então, sempre ao final da visita, é aplicado um formulário para a pessoa que está responsável por aquele grupo, né? Se são alunos, o professor, ou enfim, uma pessoa responsável pelo grupo de visitantes. E nesse questionário, ele vai dizer, né, o que achou da experiência, se atingiu o objetivo, se foi satisfatório e tal. Então, sempre a gente tem esse acompanhamento de todos os visitantes, que serve também como uma avaliação para a equipe, para ver se nós mesmos estamos, né, seguindo os objetivos do projeto, que é aí estar de acordo com o conceito do turismo pedagógico e do receptivo. Os monitores que acompanham as visitas são estudantes de turismo. Eles são treinados, a gente está agora com uma equipe de 6 monitores, 5 são de turismo e 1 é de geografia. E eles são treinados para conhecer a história do campus, todos os espaços de conhecimento que tem na Unicentro, e aí poder planejar essas visitas e acompanhar o roteiro. Certo, exatamente sobre isso que vai minha próxima pergunta. A gente, pelo que tem ouvido nos últimos programas aqui do Embarque na Cultura, né, o pessoal de casa já deve ter percebido que
né, a profissão turismo, que é o nome desse quadro, vai muito além do guia de turismo, né? Então a gente imagina que para cada visita dessas haja também toda uma fase de planejamento, né, desenvolver um roteiro que esteja apropriado à demanda de cada grupo. Como é que é feita essa dinâmica com os professores, com os alunos? Quem que de fato monta esses roteiros? Como na prática do turismo de maneira geral, né? Quando a pessoa está praticando o turismo, não imagina tudo que tem por trás da atividade, todo o planejamento. Então, a gente tem, no âmbito aqui do projeto do turismo pedagógico e receptivo, um cadastramento de todos os espaços que podem ser visitados. A gente tem os técnicos, os responsáveis pelos laboratórios, né, à disposição para atender os grupos. Existe a preocupação com o objetivo daquele grupo, qual é a intenção dele de conhecer a Unicentro, a universidade, para a gente conseguir, né, atender a esse interesse, e a própria avaliação e acompanhamento. Então, não se resume aí a pensar os espaços e levar as pessoas para conhecerem, né? É bem mais complexo do que isso. Professora Paula, imagino que muitos ouvintes estejam imaginando como entrar em contato para agendar uma visita dessas. Como é que o pessoal faz? Legal, vocês são muito bem-vindos e eu espero que entre em contato para agendar uma visita. Então, você pode ligar no Departamento de Turismo, o telefone é 3421-3044, ou então pela página no Facebook do Departamento de Turismo. Lá no Face você procura Departamento de Turismo Unicentro, já vai ver a nossa página, e também você pode agendar visitas por lá e até ver fotos, né, dos espaços que são visitados e dos grupos que a gente recebeu. As visitas são agendadas, enfim, independente do município de origem, né? Não é só para um pessoal de Irati. A gente teve visitantes de Fernandes Pinheiro, Rio Azul, São Mateus, Inácio Martins, Teixeira Soares, toda a região aqui. Então, todos são muito bem-vindos. Podem ligar no Departamento de Turismo, procurar por mim, professora Paula, ou na página no Facebook. Muito bem, foi uma grande satisfação estar aqui com uma das coordenadoras aqui do programa Embarque na Cultura, nessa entrevista, falando sobre o turismo pedagógico e receptivo no campus da Unicentro. Esse foi o Profissão Turismo de hoje. A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas: IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.